Esse é o nosso Deus. Aleluia, Ele está nesse lugar. Amados, pega na sua mão aí a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 24, verso 36. Mateus 24, 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Amém? Coloca as mãos em cima da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Pai querido, Deus grande, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor está neste lugar. E um dia, aqueles que se prepararem, estiverem prontos, nós vamos juntos contigo para o reino, num lugar celestial, onde todas as dores desse mundo não existirão, Pai. Mas continua falando conosco, Senhor. Continua nos ensinando, Pai. Abra os nossos olhos, abra também nossos ouvidos, pois queremos ver e ouvir a Tua glória neste lugar. Mas feche a boca do inimigo, que ele não possa soprar nenhum mal aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, antes de você se sentar aí, cumprimente pelo menos 2 pessoas e diga: atenção! Diga com voz forte: atenção! Este é o tema que eu quero compartilhar com você nesta noite. Amados, nós vivemos em um tempo acelerado, barulhento, um tempo onde as coisas não param, elas não cessam. Tem sempre alguma novidade, alguma coisa. Diariamente, nossos ouvidos são atacados, a nossa mente é poluída, porque as coisas são assim nos dias de hoje. Elas estão aceleradas, são muitas informações, sabe? As informações são rápidas, são de flash, né? Toda hora as coisas mudam e não há como isso não nos distrair. Não há como a gente não se distrair com essas coisas. Porque quando as coisas são muito frequentes, elas mudam muito rápido. E agora você está fazendo uma coisa, ali 5 minutos você está fazendo outra, e ali 2 minutos mais outra, e a cabeça fica, irmão. A gente já está deitando um dia pensando no que vai fazer no outro dia, e no outro dia pensando no que vai fazer ao deitar, e aí deita, pensa no outro dia, irmão. A gente está sempre com a mente à frente. Mas isso tem nos distraídos de alguns focos principais que necessitamos para chegar no objetivo geral de Deus, que é nos levar para o céu, a volta de Cristo, a salvação através da sua volta. Nós já fomos remidos pelo seu sangue, batizados pelo seu Espírito, curados pela sua presença, mas o Rei vai vir buscar a sua igreja para um reino onde diz a palavra que lá não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, nem dor, nem angústia. Mas qual que é o objetivo central do nosso inimigo, de Satanás? Tirar a nossa atenção do reino, desvincular o nosso objetivo. Essa é a função dele. A palavra de Deus diz que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Então,
para que ele consiga isso, ele precisa tirar a nossa atenção. Ele precisa nos distrair. E o primeiro ponto que eu quero ver com você sobre esta palavra é estar atento para o tempo que vivemos. O que é estar atento para o ponto que vivemos? Você está vivendo o culto hoje, amém ou não amém? Você está vivendo este momento. Daqui a mais ou menos 40 minutos, você vai viver outra coisa. Mas viva o tempo de agora. Seja atento a este tempo, porque a sua atenção vai trazer benefícios para a sua caminhada na fé. Amém ou não amém? E eu sei que é fácil se distrair, irmãos. A gente se distrai. Preguei aqui de manhã e eu falava que muitas vezes a gente vem para a igreja já com pensamentos anteriores. O que é isso? As mulheres, por exemplo, elas passaram a roupa do maridão, né? Passaram a roupa das crianças. Aí ela chega na igreja, cumprimenta um monte de gente, sorri. E aí o culto começa, o louvor começa. Ela pensa: será que eu desliguei o ferro? Não lembro se eu desliguei o ferro. Irmãos, já fica o culto inteiro: se eu não desliguei, vai pegar fogo. Isso porque o ferro hoje, moderno, ele desliga sozinho, né? Se você não desligar a tomada, ele estiver ligado, se ele for moderno, ele vai desligar sozinho. Mas mesmo assim a gente fica: será que e se eu não fiz? Será que eu desliguei a panela do fogo? Vou chegar em casa, vai estar tudo pegando fogo, vai estar tudo queimando. Então é fácil a gente mudar os pensamentos, ser distraídos daquilo que realmente importa naquele momento. Nos desligar das coisas de fora para entender as de dentro é extremamente necessário para recebermos de Deus o milagre que precisamos. Porque se eu não tenho atenção no momento que eu estou vivendo, eu não consigo aplicar aquilo com toda a minha fé, com toda a minha força, com toda a minha vontade. Noé, irmãos, olha como é interessante. Noé, ele começa a construir uma arca. E aí no começo, irmãos, é claro que aquilo chamou a atenção de todo mundo. Imagina você construir algo que ninguém conhece, ninguém sabe o que é. Não tinha mar lá, não tinha chuva. De repente, olham aquele homem construir um barco gigantesco, enorme. É claro que todo mundo começou a ouvir o que esse doido está fazendo. E Noé começou a construir e começou a pregar, dizendo: olha, vai vir um dilúvio aí, e todo mundo que não estiver na arca vai morrer. E ele começou a falar, e ele continuava construindo. Naquele primeiro momento, a atenção estava voltada para aquilo. Por quê, irmão? Porque nós somos curiosos, amém ou não amém? Quem é curioso aí, diga amém. Quem falou, quem não falou, é curioso. Prova disso, irmãos, que você está passando, você vê um acidente, você para, você passa devagar, você quer saber. Primeira coisa que você pensa: morreu alguém, não morreu, está machucado, o que aconteceu? Fica aquele monte de gente em volta, porque a gente quer saber naquele primeiro momento o que está acontecendo. Foi assim no tempo de Noé. Todo mundo ficou ali: o que esse maluco está fazendo? Mas com o passar do tempo, Noé não parou de construir, porque a atenção dele estava voltada para aquilo que Deus disse: olha, construa uma arca, entra você e a sua família, eu vou mandar os animais e vocês vão se salvarem. O foco dele, a atenção dele estava voltada no que foi dito a ele a se fazer, e ele não desviou disso, ele continuou construindo. Mas com o tempo passando, as pessoas já se acostumaram a passar por ali e ver o maluco construindo uma arca, e aquilo parou de chamar a atenção, e eles continuaram a viver, continuaram a vida, casavam-se, tinham filhos, a vida continuou. Aquilo já não estava mais a atenção voltada para aquela arca. Porque na nossa vida é assim, irmãos. A nossa atenção
fatalmente, com o passar do tempo, ela se desvia daquilo que ela não podia se desviar. Ela já não está mais naquilo que é preciso. Por isso que é tão fácil a gente perder a atenção no culto. É tão fácil a gente perder a atenção no trabalho. É muito fácil, irmãos. Quem tem celular aí, diga amém. Então você, como eu, muitas vezes já lembrou que tinha que fazer alguma coisa, mandar uma mensagem para alguém, falar com alguém com urgência, mas quando você pega o telefone na mão, ele recebe algo muito importante que se chama notificação. E você está ali, você está focado, eu preciso ligar para fulano, mas aí desce uma notificação, sabe aquela plim, Shopee, mas o que será que tem para comprar? E aí você vai ver o que ela, irmão, você fica horas olhando coisas que você não vai comprar. Olha como está barato. E aquela pessoa que precisava falar com você já era. Aí vem outra notificação. Plim. Olha, a fulana cortou o cabelo. Deixa eu ver o perfil dela. E fica mais horas ali, porque é fácil distrair a nossa mente, tirar a nossa atenção. Eu costumo dizer aqui, os meninos da mídia, né, o pessoal do louvor também, eles falam assim: pastor, você é muito ruim de responder o WhatsApp. A gente manda mensagem, você vai só ver depois. Eu falei, claro, eu quando estou focado em um projeto, eu não fico com o celular na mão. Eu ponho o celular no balcão e vou fazer o que eu tenho que fazer, meu projeto. Porque eu sei que se eu pegar o celular, irmão, fatalmente alguma coisa vai tirar a minha atenção. E eu preciso terminar o meu projeto. Então depois que eu termino o meu projeto, eu pego o celular e respondo. Ah, mas não dá pelo menos para você abrir para saber que chegou? Não, porque se eu abrir, vai passar o tempo depois, eu não vou ver mais aquele, sabe, aquela notificaçãozinha que chegou a mensagem, e eu nunca mais vou te responder, porque eu já achei que eu respondi. Então eu só vou ver depois. Eu foco naquilo que eu preciso focar naquele momento. Nós, irmãos, precisamos estar atentos ao momento que vivemos. Está no culto, esteja atento no culto. Está no trabalho, esteja atento no trabalho. Está almoçando com a família, esteja atento a almoçar com a sua família. Está conversando com alguém, esteja atento àquela pessoa que você está conversando com aquela pessoa. Seja atento ao momento que você está vivendo. E aí você não vai perder coisas importantes que vão te levar a patamares maiores. Porque se o diabo consegue te distrair, irmão, facilmente, você nunca vai gravar nada que precisa. Aquelas pessoas só entenderam isso quando começou a chover. Aí começa a chover, opa, está chovendo. Aí começa a formar uma pocinha. Aí o pensamento já vai assim: será que o maluco da arca estava certo? Aí começou a encher, começou a não parar os negócios, começou a brotar água para tudo quanto é lado. Aí os malucos falaram assim: o doido do Noé estava certo, vamos correr lá. Mas o que aconteceu, irmãos? A porta estava fechada e Deus lacrou a arca. Sabe por que Deus lacrou a arca? Porque o coração de Noé ia abrir a arca para os outros. E não era tempo mais de abrir a arca. Jesus está voltando. E talvez para muitos vai ser tarde quando lembrar que Ele voltou. E é isso que nós temos que estar atentos. Quando, já foi, e agora? E agora foi. Agora foi. A arca boiou e o povo morreu. Salvou Noé, a sua família, porque a atenção dele estava voltada àquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Se tivesse alguém atento, teria se salvado. Porque Deus não proibiria ninguém de entrar na arca se quisesse entrar. Porque aquele homem falou: vai chover, vai morrer todo mundo. Mas com o passar do tempo, as coisas vão mudando, as informações vão chegando, e a gente vai mudando a atenção, o nosso foco. E aí, irmão, não dá. Olha para o seu irmão e diga assim: tenha atenção
para o momento que você vive agora. Está no culto? Esteja no culto, irmãos. Segunda coisa que o diabo quer te distrair é a respeito da palavra. Atenção à palavra. A palavra de Deus é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos traz conhecimento. A palavra de Deus é aquilo que faz com que eu vença. A palavra de Deus nos mostra o caminho, a direção. O que diz a palavra? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas às vezes, irmãos, a gente tem outras palavras que a gente torna um foco mais importante. Quem aqui já usou GPS na vida aí, dirigindo? Levanta a mão, pode levantar, irmão. Que bênção. O GPS, irmãos, você fica feliz quando o GPS vai falando, entra à esquerda, entra à direita, e aí tem aquela bandeirinha, quando ele para, fala, você chegou ao seu destino. E aí você olha, tá certinho, maravilhoso, né? Que legal, chegamos. Mas quantas vezes, irmão, você está lá no GPS, você não sabe o caminho, você tem que depender daquilo de qualquer maneira. Você tem uma dependência daquilo. Nós criamos uma dependência. Irmãos, até alguns anos atrás, a gente tinha que dirigir. Se eu fosse viajar, eu teria que pegar o mapa, desenhar, falar assim, não, eu tenho que eu pegar o nome da rua, escrever o nome da rua, e aí ficar lendo. Não, agora eu estou na rua tal, vou chegar. Não, isso aí, agora tem que virar à direita na rua tal. E às vezes passava, voltava de ré, entrava. Irmão, era uma confusão. Mas a gente estudava o caminho e a gente criava uma certeza de onde a gente estava indo. Hoje a gente tem uma dependência digital do GPS. E às vezes o GPS entra à direita, à esquerda, 300 metros à direita. E aí você chegou ao seu destino. Aí você para, olha, lado esquerdo, só mato. Lado direito, só mato. À frente não tem mais nada. E a bandeirinha está fincada lá. Você chegou ao seu destino. É o que a dependência faz muitas vezes. Nos leva a lugares que a gente não tem conhecimento nenhum. E aí o que a gente vai fazer? Às vezes nós estamos caminhando para o céu assim, na dependência de terceiros. O pastor ora por mim, o líder lá ora por mim, meu líder de louvor ora por mim, meu líder de homens ora por mim, a diaconisa ora por mim. Eu não preciso ir na igreja porque tem alguém orando por mim. Você está no GPS descontrolado, irmão. E quando a bandeirinha fincar e falar, você chegou ao seu destino, você vai olhar, fogo, fogo. E aí vai falar, mas aqui não é lugar que o pastor falou que era, não. Mas você não tem como chegar num lugar que você não conhece. Você só vai chegar nesse lugar se você conhecer para onde você vai. A gente tem que conhecer, irmão. Quando você vai viajar, você pesquisa antes. Você vê foto. Tudo bem que muitas vezes você chega lá, a realidade não tem nada a ver com aquilo que você viu na foto, né? Quantas viagens eu já fiz, você chega e fala assim, não, errei, não é que não, é. Mas você pesquisa antes, você se prepara, a tua atenção está voltada para aquela viagem. Mas aí, no que é mais importante, que é o céu, a gente não sabe para onde vai, não sabe como que é, não sabe como vai funcionar, como faço para chegar. A gente fica terceirizando tudo. A nossa atenção não está voltada para esta palavra que está mostrando o caminho, direcionando, fazer com que você conheça o céu para onde você deseja ir. A gente precisa conhecer este céu, saber como que ele é, como que vai funcionar, como que funciona a chave para entrar lá, irmão. A gente precisa de tudo isso para que quando chegar o momento, pronto, chegou. E aí a gente vai estar junto. Porque isso é importante. A gente tem que parar de terceirizar as coisas. Esteja atento a esta palavra. Tire momentos. Eu sei que hoje, irmãos, as coisas são muito fáceis. Porque qualquer um aí pode baixar uma Bíblia de qualquer formato, qualquer linguagem, do jeito que você quiser. Você pode baixar a Bíblia no seu celular. Eu tenho a Bíblia no celular também, irmão, mas eu faço questão de ter a Bíblia física. Porque eu duvido que se eu começar a ler essa Bíblia aqui, vai haver alguma notificação que vai me chamar a atenção, a não ser a própria palavra. Então eu ainda insisto na palavra física.
Não porque a outra é diferente, não é, irmão, mas ali há uma possibilidade muito grande de me distrair. Então continuo também, faço pesquisa, claro que eu uso celular, irmão. Está aí para a gente usar ferramenta, diga assim comigo, ferramenta. Tem que saber usar, irmão. Quem aqui já usou uma serra elétrica, motosserra? O Adriano eu sei que já, o irmão ali também. Só os dois, irmão. Aí eu pego, compro uma motosserra e dou pro meu filho de 13 anos. Vai lá, corta uma árvore. Ele volta sem um braço, irmão. Porque não é a ferramenta que ele precisa. Ele precisa ir para a escola, estudar, se preparar. A gente tem que entender as ferramentas que a gente tem. E a palavra de Deus vai nos dar essa direção. Ela vai me mostrar o caminho, ela vai me trazer o conhecimento para vencer as tribulações, vencer as angústias, as tristezas, vencer, sabe, as diferenças, vencer o inimigo. E aí conquistar o maior objetivo, que é estar pronto para ser levado ao céu. Mas como que eu não conheço para onde eu vou e eu quero ir, irmão? Então esteja atento à palavra de Deus. Esteja atento. Porque se não houver atenção, com certeza, meu irmão, você vai se desviar do caminho. Por isso que muitos desviam, porque não sabe para onde está indo. Quando a gente não sabe o caminho, a gente vive errando, irmão. E às vezes, mesmo sabendo o caminho, mesmo tendo conhecimento, se a gente nos permitir distrair, a gente vai para o lugar errado. Quantas vezes, irmãos, estou dirigindo aqui, ó, GPS ali mandando, siga reto, entra à direita, entra à esquerda. Aí começa um bate-papo do lado, né? Começa a falar do pão que comeu, da broa que não sei da onde, do restaurante e tal. E aí, passei o trevo. Aí tem que fazer um retorno, é muito longe, vai gastar mais, gasta tempo. Tem que voltar no princípio dos negócios para voltar para poder entrar ali. Mas por quê? Porque estava distraído. E é isso que Satanás quer. A prioridade dele é distrair você, para que você abandone a atenção da palavra, para que ela não seja importante mais para você. Põe no teu coração aí agora, no seu coração, na sua mente, quantas vezes por semana, eu não vou falar por dia, irmão, mas quantas vezes por semana você senta, abre a tua Bíblia e lê lá um versículo, 2 versículos, 3 versículos. Eu não vou falar para você falar para mim quantos. Quero saber você está aí no teu coração. Mas se você frequenta academia, quantas vezes por semana você vai na academia? Se você costuma ir em restaurantes, quantas vezes na semana você vai em restaurantes? Há um peso, uma diferença muito grande daquilo que realmente tem valor, irmão. Porque acredite, por mais que você tenha uma vida desfrutável e legal, a palavra de Deus ainda é mais importante na tua vida. E se isso não é, irmão, comece a ter e fazê-la, que ela seja. Porque muitas das vezes que você tem chorado, é por não conhecer o Deus que já te deu vitória, por não conhecer o caminho aonde você vai chegar. Então faça isso. Pastor, eu leio uma vez por semana. Então passa a ler 4, 5 vezes. Pastor, eu assisto lá um pastor e ele fala de vez em quando. Quando eu estou trabalhando, eu coloco lá um CD. Mas a tua atenção não está voltada para aquilo, irmãos. Às vezes, irmãos, algumas ferramentas têm uma hora certa. É maravilhoso quando a gente coloca lá uma Bíblia. De primeira tinha CD, né, irmão? Aqui alguém conhece CD ou não? Olha que glória. Vocês são da minha idade, mais ou menos. Talvez um pouquinho mais velho, né? A gente chegou na era do CD. Eu falo pro meu filho, pega um CD lá. Ele fala, o que é? Hã? CD? O que é CD? Eu tinha um Discman. Quem já teve Discman? Oh, glória, aleluia, né? Mas o meu primeiro disco gravado, quando eu gravei o meu primeiro trabalho, as minhas primeiras 10 músicas gravadas, irmãos, era numa fita cassete, que você tinha que tirar ela para ouvir o outro lado. Você enrolava numa caneta.
guitarra. Oh, bendita Bic, que a Bic tinha um formato certinho, né? Para entrar na fita cassete e rolar. Parece que fizeram assim, ó, pegaram a fita cassete e a Bic, esse aqui serve, casou. Mas a fita cassete tinha algo muito peculiar, irmão. Porque você punha no carro lá e fazia muito sol, né? O calor intenso. E aí ela começava bem, porque ela amolecia as borrachinhas, né? E aí ficava, e a gente achava aquilo o máximo. Depois veio o CD, irmão. Aí depois veio o pendrive. Esses dias eu falei assim: alguém tem um pendrive? Ninguém tem mais pendrive, irmão. Tudo é na nuvem. Não, eu assino Google Drive, Apple Drive, Cloud Drive. Nem tem drive para tudo agora, irmão. Mas você punha, a gente ficava feliz. Pendrivezinho desse tamanho, cabia 600 músicas. Aí ele ficou menor, cabia 3.000 músicas. Aí ele ficou menor, cabe 5.000 músicas. Aí ele ficou um fio de cabelo, cabe 700, 700, 800, 1 milhão de músicas, irmão. Vai diminuindo, vai aumentando o espaço. E a gente não consegue ler a Bíblia. Com toda a informação que temos, a gente abandonou o processo mais importante, que é saber o Deus, conhecer o Senhor que nós servimos. E que precisa disso, irmãos. Porque se você coloca lá o pendrive com a Bíblia inteira e você vai dirigir, vai trabalhar, teu foco não está 100% naquilo. Por mais que você esteja absorvendo, ouvindo, isso é maravilhoso, irmão. Ouça mesmo, eu entro no meu carro, ligo a música e vou, sabe, recebendo de Deus aquela unção, mas o meu foco não está totalmente naquilo. Mesmo que é o repertório aqui que eu tenho que ouvir para tirar as músicas. Mesmo assim, quando eu preciso tocar aqui, eu preciso sentar, colocar as músicas, a partitura, a harmonia, tirar a melodia. Por quê? Porque não adianta só ouvir, eu tenho que ter a minha atenção voltada para aquele projeto. Então não adianta você só ouvir a palavra de Deus 2, 3 vezes na semana. Você precisa ter uma atenção voltada para a palavra. E isso vai trazer cura na sua vida. Vai trazer cura na tua vida sentimental, familiar, física. Por quê, irmãos? Porque a gente sabe para onde a gente está indo. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, tenha atenção para a palavra de Deus. Terceira coisa, essa é muito importante, irmãos. Nós precisamos estar atentos à volta de Cristo. Pastor, mas desde que eu sou pequeno eu ouço falar que Jesus está voltando. A nossa fundadora, a pastora Aimee, ela fundou a nossa igreja em 1923 nos Estados Unidos, através de uma visão. E aí ela começou a construir uma igreja para mais de 8.000 pessoas. E alguns foram questioná-la. Viu, mas você prega, você sobe nesses caixotes aí pela rua, e você fica falando que Jesus vai voltar, que a volta de Cristo está próxima. Fiquem atentos, porque Jesus vai voltar. Mas você está construindo uma igreja para mais de 8.000 pessoas. Sabe o que ela disse? Eu vivo como se ele fosse voltar agora, mas vou trabalhar como se ele fosse voltar daqui a 1000 anos. O agora, a preocupação com a volta de Cristo, a atenção voltada. Sabe o que quer dizer isso? Vigiai e orai. Nós temos que estar vigiantes. Nós temos que aprender isso. Mateus no capítulo 25, a nossa irmã Osana ministrou aqui também. No capítulo 25 conta a história das 10 virgens. 5 loucas, imprudentes, e 5 prudentes. Fala assim comigo: 5 imprudentes, 5 prudentes. Todas as 10 eram noivas. Amém ou não amém? Todas estavam no mesmo lugar, na mesma situação, para vivenciar o mesmo momento. Nós aqui estamos todos prontos a vivenciar o mesmo momento. É como estamos preparados para este momento que faz a diferença. A palavra de Deus diz que anunciaram o noivo, então elas vieram, esperaram o noivo. E a palavra de Deus diz que 5 delas vieram prontas, preparadas, com a lamparina acesa, mas com azeite reserva. As outras vieram prontas, preparadas,
com as lamparinas acesas, cumprindo todo o protocolo. E a Bíblia continua dizendo e fala que todas dormiram. Só dormiram as imprudentes ou todas dormiram? Todas dormiram. Porque existem momentos na nossa vida, irmãos, não importa o quanto estamos preparados, a gente fica baleado, a gente fica cansado, a gente se cansa, às vezes a gente dá uma fechada de olho, a nossa atenção, mas olha a diferença. Quando chega o noivo, elas despertam, e ao despertar, todas percebem que a lamparina está, mas 5, está apagando. Deixa eu colocar o azeite que eu trouxe extra, porque o noivo está chegando. As outras, a nossa também está apagando, mas eu não tenho azeite, divida conosco. Aí as prudentes falam assim: não há azeite para dividir. Não há azeite para dividir. Agora o tempo acabou. Eu não tenho azeite para dividir. Eu já estou usando aquele que eu trouxe a mais. E aí o noivo chega e ele leva só as 5, que a lamparina está acesa, porque elas estavam preparadas. Elas dormiram também, irmãos, vacilaram também, mas elas estavam prontas. Amados, nós podemos até errar, nós podemos até pecar, vacilar diante de Deus, irmãos, e não é incomum isso. Mas se nós estamos prontos, nós temos um Senhor que perdoa pecados. E se ainda há azeite, vai haver noivado. Se ainda há azeite, vai haver ressuscitação. Se ainda há azeite, Ele vem buscar aquele que está pronto. Ele vem buscar. Porque eu preciso estar pronto, atento. A minha atenção tem que estar voltada à volta de Cristo o tempo todo. Não interessa o que eu faça. Mas às vezes a nossa atenção está voltada mais para o pecado, mais para as coisas deste mundo, mais para as satisfações pessoais, mais para aquilo que preenche o meu ego, o meu eu, preenche a minha vida, sabe? A minha satisfação pessoal é mais importante do que qualquer céu que eu possa chegar. Mas aí Jesus vem, irmão. E aí como vai ser? E aí como vai ser, irmão? Porque, irmão, eu espero que seja assim para mim. Quando Jesus voltar, e a palavra de Deus diz que vai ser como um relâmpago. Como um relâmpago, um pequeno piscar de olhos. E aí de repente você está olhando para mim, ó. Cadê o gordinho? Foi embora o gordinho. Não tem mais o gordinho. O microfone, eu não vou jogar o microfone, não quebra. Mas cadê o gordinho? Quem que está aqui vai sentir minha falta aí? De manhã eu peguei algumas, irmão. Por que você não vai sentir minha falta? Por que você não vai sentir minha falta? Porque você vai comigo para o céu. Porque nós juntos estaremos na glória de Deus. E nós vamos cantar santo, 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 santo eternamente diante do trono do Pai. Aleluia! Aleluia! Eu e você estaremos juntos, irmãos. Mas assim como as 5 prudentes, não tem como dividir o azeite, irmãos. Seus filhos não vão para o céu amarrado no teu pé. Sua esposa não vai para o céu amarrado em você. Você não vai amarrado para o céu na sua esposa. No céu você tem que estar pronto. Eu tenho que estar pronto. Os pastores têm que estar prontos. Os músicos têm que estar prontos. Você, eu, nós temos que estar prontos. E quando nós estamos prontos, Jesus vem e a gente vai. Ele vem, a gente vai. Olha para o teu irmão e diga assim, ó, ele vem, a gente vai. Fala para ele, ele vem, a gente vai. Oh, meu irmão. E a última coisa, já que você pode se colocar em pé. Nós temos que estar atentos a uma vida com Deus.
Existe uma diferença entre a manifestação e a presença. A manifestação só vem quando há presença. Esse local aqui é o lugar da manifestação, amém ou não amém? Mas a presença está aqui porque você está. E há presença em você. Se há presença em você, haverá manifestação. A palavra de Deus diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Há uma manifestação. Os discípulos foram para Jerusalém e estavam todos reunidos no mesmo lugar, no livro de Atos, capítulo 2. E diz que de repente veio dos 4 cantos como um vento impetuoso e encheu aquele lugar. Encheu aquele lugar. E todos foram tomados pelo poder da manifestação. Amém ou não amém? Ao poder da manifestação. Mas se não há presença, irmão, não interessa a manifestação. Por isso que muitos desanimam da igreja. Por isso que muitos falam assim: ai, eu não sinto mais Deus nesta igreja. Deus não está mais nessa igreja. Não é Deus que não está aqui, irmão. Se não tem manifestação, é porque não tem presença. Está faltando Deus em você. Alguma coisa está errada. Porque se há presença, há manifestação. Aleluia, irmão. Por isso que quando a gente começa a orar, as lágrimas começam a descer. Quando a gente começa a louvar, as coisas começam a mudar, o ambiente muda. Porque há presença. Bata no peito e diga assim: há presença em mim. Aí fala para o teu irmão, coloca a mão nele e fala assim: se há presença em mim, vai haver manifestação em nós. Oh glória! Vai haver manifestação. Por isso tão importante foi o nosso primeiro amor, irmão. Quando a gente recebe, quando a gente aceita Jesus pela primeira vez, a gente fica no fogo. A gente sabe que é pregar para todo mundo. Quer que o canário aceite Jesus. A gente chega em casa, se tem canário, se tem um gatinho, se abraça o gatinho e fala: recebe. Porque a gente está vivendo aquele amor que quer passar para todo mundo. A gente quer passar para todo mundo esse amor. E por que ele esfria? Porque a gente vai deixando a presença de lado. E as coisas do mundo vão tomando a nossa atenção. As dificuldades desse mundo, desta terra, começam a chamar a nossa atenção. E isso vai tirando a presença. E aí a gente chega, todo mundo naquele fervor, e você não começa a perceber mais. Já não começa a sentir mais como sentia antes. Mas não é o lugar da manifestação. Não é a casa de oração. É a presença que está faltando. E Deus te chama nessa noite a ter a tua atenção, a presença dele, porque ele virá buscar a sua igreja. Com um piscar de olhos ele vai levar. Sai do seu lugar, pega todas as suas coisas, vem aqui à frente, chama os pastores aqui. Nós vamos ministrar juntos, nós vamos orar juntos. Nós vamos orar juntos. Vamos buscar a Deus juntos. Ora baixeira, o rei que há de vir buscar a sua igreja. O rei que há de vir buscar a sua igreja. E ele virá no piscar de olhos. Oh, aleluia. Lá não haverá mais sofrimento. Lá não haverá mais dor. Além do rio azul, diga isso. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte, pode chegar mais aqui à frente, choro, nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais. Oh, aleluia. Além do rio azul. Você pode levantar suas mãos e cantar. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Ali tudo é paz. Morte, choro, Nunca mais. nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor, nunca mais. E o que você vai ver quando você estiver lá no céu? Verei o grande rio da vida.
Verei a face do meu mestre. Verei a face do meu mestre querido. Bota as mãos lá no céu, diga. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em fim. Pai querido, Deus grande, Senhor, que a nossa atenção esteja voltada ao Teu reino, que nós não sejamos distraídos ao ponto de perder a oportunidade de estar nessa cidade santa, de sermos levados aos céus, ó Pai, pela Tua volta, Senhor. Que aqui, Senhor, nos encontremos como noivas preparadas para receber o nosso noivo, Pai. Que o pecado não nos tire o foco, que as distrações desse mundo não nos tire o foco, Senhor. Que as dificuldades desta terra não nos tire o foco, que a Tua presença seja ainda mais real, porque se há presença, há manifestação, ó Pai. Se há presença em mim, há manifestação de Ti, ó Pai querido. Oh Pai, em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre esta igreja: nenhum familiar, nem de perto nem de longe, vai se perder nesta terra. Oh Pai querido, em nome de Jesus, nós dizemos, Senhor, nós clamamos a Ti, ó Pai. Nada nem ninguém vai nos tirar o foco, nada nem ninguém pode nos afastar do amor de Deus. Ora, vamos declarar, aleluia. Oh, nós vamos caminhar nessa cidade. Seus muros, além do rio azul, morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. mais uma vez. Morte, choro, tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo em Seu fim. foco, a sua atenção esteja voltado para o reino, a volta de Jesus. E nós vemos tudo o que está acontecendo neste mundo hoje. Só nos mostra que é verdade, é real, e Ele está à porta, e Ele vai voltar, e não demora. Ele vai, as coisas estão se apressando. Então fique atento, para que comigo você esteja no reino dos céus. Coloque as mãos em posição de receber. Feche os teus olhos. Que a graça de Deus Pai, a comunhão de Deus Filho e a gloriosa paz do Espírito Santo de Deus derrame sobre essas mãos toda sorte de bênçãos e uma unção vitoriosa para a honra e glória do Senhor Jesus. Eleva até a alta tua cabeça e é como a unção derramada sobre todos eles. O pastor
Júlio César, sua família, pastor Elisângela, as meninas da igreja estão lá. Não, já não estão mais, já estão chegando, né? Já pegaram o voo, estão voltando. Mas estavam no Congresso Nacional de Mulheres. Nosso pastor deixou um abraço para você. Quero reforçar, antes de eu profetizar na sua vida essa noite, reforçar amanhã. Nós estaremos lá na Câmara Municipal, né, celebrando os 74 anos da nossa igreja, em nome de Jesus. E domingo, reforçando, nós temos o nosso culto do amigo. Convide pelo menos 3 amigos, irmãos, para estar conosco aqui, ou às 9 da manhã, ou às 18 horas, num grande culto do amigo, nas festas das cores, o encerramento do nosso aniversário. Vai ser uma festa tremenda, em nome de Jesus. Mãozinhas estendidas aqui para frente. Irmãos, tem um link aí, se você está nos grupos da igreja, se você quer fazer parte de um dos ministérios aqui da igreja, preenche lá, fala assim: eu tenho vontade de ser da mídia, quero tirar foto, né? Eles vão te ensinar, irmão. Quer ficar lá em cima no corte, deixar eu bonitão, tá vendo como eles deixam eu bonitão, irmão? Que lindo, ó. É só você preencher lá, e aí vai ter uma entrevista com você e descobrir o seu talento aí, em nome de Jesus. Ministério de louvor também, se você tiver vontade de entrar nesse ministério lindo aqui, maravilhoso, converse comigo, com o Pote, o João ali, pastor Elisângela, a Tatá, o Lucas. Nós estamos aptos aí a te explicar como funciona o nosso ministério. Mãozinhas estendidas aqui para frente. Eu profetizo, esta será a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus